Talvez você está com muita dúvida de como elaborar sua declaração de imposto de renda de 2025, mas nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Você não sabe onde, por exemplo, declarar os seus bens e direitos. Por exemplo, você não sabe declarar as suas dívidas e ônus, onde você vai colocar os seus rendimentos tributáveis, ou até mesmo os rendimentos isentos e não tributáveis de distribuição de lucro. Então nós preparamos uma aula aqui para você de como declarar seu imposto de renda agora em 2025, inclusive na opção pré-preenchida, que facilita e te ajuda a não cair na malha fina. Vamos gravar agora a parte do tutorial de como que você vai fazer a sua declaração de imposto de renda. Claro que a forma que nós vamos gravar aqui ela é bem superficial, nós não vamos entrar em alguns detalhes, por exemplo, investimento na bolsa de valores, como que você declara ganho de capital, porque é um cálculo diferente, e usa também um sistema diferente que se chama GCAP, mas em regra a gente vai fazer de uma forma bem prática de como você fazer a declaração pré-preenchida com as principais informações. Então a primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir seu navegador. E você vai colocar aqui download do IRPF 2025. Eu já instalei aqui na minha máquina o download do aplicativo, né? Então você vai clicar naquela primeira opção. Você vai clicar em baixar programa. Se você usa Mac, você vai instalar no Mac. Se você usa o Linux, você vai instalar no Linux. Se você usa o Windows, você vai instalar no Windows. No meu caso, eu já instalei o aplicativo do imposto de renda. Então eu vou fechar aqui, eu vou abrir, eu já fiz a primeira importação, então eu vou excluir aqui para fazer novamente a importação dos dados. Nós vamos clicar, depois que você abriu, que mostrou todo esse cenário, você vai clicar em nova, iniciar a declaração pré-preenchida e você vai criar em declaração própria. Qual que é a opção de declaração por procuração? É quando você vai declarar utilizando o seu CPF, mas você tem a procuração direito lá no portal ECAC de importar os dados. Então você vai clicar em declaração própria, vai clicar OK, apertar aqui com o sim, ele vai te transferir para o site do portal ECAC. No caso você pode acessar com o CPF e sua senha do portal Gov. No meu caso eu vou usar o meu certificado digital, mas é a mesma função, a diferença é que você vai colocar o seu CPF e senha. Depois que você colocou o seu CPF e senha, ele vai automaticamente criar aqui para você, informando que já fez a importação. Você pode fechar. Ele vai te perguntar aqui, vai te informar, usuário CPF tal, Lucas Souza Melo, foi autenticado com sucesso. Ok. Depois que você clica em OK, você vai importar os dados. Ele automaticamente vai fazer essa importação. Marca OK. Depois que você marcou OK, ele foi lá na Receita Federal, no banco de dados da Receita Federal e buscou as informações. Agora nós vamos conferir o que tem aqui de informação. Então a primeira coisa que você vai clicar é identificar o contribuinte. Então o que ele trouxe de lá? Ele trouxe uma declaração de ajuste anual original já marcado. Ele trouxe o número do recibo da última declaração enviada, o nome completo, data de nascimento. Ele te pergunta, houve mudança de endereço dos dados cadastrais? Se você houve mudança, você vai marcar sim. Se não houve, o que você vai fazer? Marcar não. Se você é casado, ele já buscou também informação do CPF baseado na última declaração da sua esposa e marcou como sim. Era residente no exterior e passou a declaração a ser residente no Brasil em 2024? No meu caso não, você pode marcar. E o que você vai colocar aqui agora? Completar um endereço com telefone, e-mail e a sua profissão. No caso eu coloquei como proprietário de empresa, dirigente, presidente e diretor de empresa individual. Se você tem algum dependente, você vai informar aqui. Você vai clicar em novo. Você vai marcar o tipo, de dependente, filho. Você vai colocar o CPF do seu filho, a data de nascimento e o nome completo. O e-mail, o telefone e o celular, o DDD e o celular, não é obrigatório. Onde tem os índices aqui de vermelho, é onde você obrigatoriamente precisa declarar essa operação. Então você vai marcar OK. No caso, a gente não vai optar por ter o dependente. Lembrando que se você declara o dependente, você precisa fazer isso para você conseguir reduzir o imposto que você tem a pagar ou aumentar a restituição, se for o caso. Alimentado, se você tem na regra lá algum alimentado que você quer colocar, por exemplo, o que eu pago pensão, informa que é a pensão. Se você paga despesa com instrução ou com médico para terceiro, também informa aqui a operação que você paga. Claro que tem que entrar na regra da legislação que permite.
Aqui é o grande X da questão, no modelo de declaração que a gente está fazendo aqui, que é mais voltada para aquele colaborador de uma empresa, um funcionário, que precisa declarar o imposto de renda. Então aqui a gente entendeu que ele já buscou as informações do imposto referente aos rendimentos tributáveis, que são os rendimentos que a gente tem quando a gente trabalha para uma empresa. Então ele já buscou essas informações. Então ele colocou o nome da empresa, o CNPJ, o valor da contribuição. Se tivesse imposto de renda, ia colocar aqui imposto de renda retido, o 13º e o IR sobre o 13º, no caso que não tem. Quando ele faz isso, ele, por exemplo, nesse caso, por causa do valor, não gerou nem a pagar e nem a restituir. Mas, por exemplo, se eu editar aqui e colocar aqui, por exemplo, em vez de 2, colocar aqui 5 e apertar em OK. Se você perceber, ele já deu aqui um valor a pagar. Por deduções legais, deu 3.666. Por desconto da simplificada, 1.945. Eu vou deixar esse valor aqui para você entender o que vai ficar quando a gente lançar uma despesa, por exemplo, dedutível. Rendimentos tributáveis e recebidos de terceiros. Se você teve rendimentos tributáveis, por exemplo, aluguel. Lucas, eu recebi por mês aqui R$1.000. Você vai informar aqui o aluguel. Principalmente você que está recebendo aluguel de Airbnb. É importante você colocar essas informações aqui. Porque vai ter o cruzamento. Com o cruzamento você pode ter um problema. Deduções. Se você pagou pensão alimentícia, se você tem livro caixa da sua operação, também você vai informar nesse campo de rendimentos tributáveis de pessoa física do exterior. Desculpa, isso mesmo, tributário de pessoa física do exterior. Rendimentos isentos não tributados. Por exemplo, eu sou sócio de uma empresa. Se eu recebi lá uma distribuição de lucro, é nesse campo que eu vou informar. Então eu venho cá e falo, olha, eu recebi da minha empresa como distribuição de lucro R$100.000. Você vai informar dessa forma e vai clicar em OK. Rendimento sujeito à tributação exclusiva. Eu tenho um investimento no banco, por exemplo, C6, que tem uma tributação exclusiva. Eu vou informar aqui. Eu tenho um rendimento tributável no financeiro, no Nubank, de forma exclusiva. Vou informar aqui também. Esse rendimento tributável com utilidade suspensa, quando eu geralmente passo por uma ação, você tem uma restituição ali, um rendimento desse valor. Rendimentos recebidos acumuladamente. Então, se você tem algum processo, recebeu uma receita acumulada, um rendimento recebido acumulado, seja isento ou seja tributado, você tem que informar aqui. Imposto pago retido. Vocês lembram quando eu informei aqui, se eu tivesse aqui um imposto de renda retido, por exemplo, vamos colocar aqui um valor. 5.000. Passou um zero a mais, deixa eu diminuir aqui ele. 5.000. Não quer. 5.000. Vocês viram o que já deu a restituição, né? Claro que se eu enviar essa declaração nesse formato aqui, vai cair na malha fina e eu vou ter que explicar esse processo. Então, quando você coloca imposto pago e retido, ele vai aparecer aqui, ó. Você declarou lá, ele subiu para essa operação. Pagamentos efetuados: Unimed, Odontoprev, plano de saúde, consulta com psicólogo, escola. Todas essas informações você vai colocar aqui. Lucas, eu paguei aluguel, ele não é dedutível. Coloca aqui também o pagamento de aluguel. Realizei doações, informa aqui também. Doações efetuadas. Para quem que você doou? Como que você doou? Por exemplo, outros. CNPJ do CPF ou CNPJ do beneficiário, o nome e o valor que você fez a doação. Você vai informar. Doações diretamente na declaração. Eu tenho um imposto de renda a restituir, eu quero doar uma parte, eu quero doar nacionalmente R$500. Aí ele fala, um contexto, vamos doar aqui 100. Ele permite eu doar R$100, valor disponível para doação R$16,75, eu vou doar para o Fundo Nacional da Declaração do Imposto de Renda. Na verdade, o Fundo Nacional do Brasil. Aí você tem um fundo nacional, você tem um fundo estadual e o fundo municipal. Bens e direitos. O que eu vou declarar aqui? Por exemplo, eu sou sócio de uma empresa. Vou declarar o capital social. Eu vou declarar também aqui o saldo das minhas contas. O meu bem, por exemplo, uma casa que eu comprei, um carro que eu comprei, ações também que estão paradas lá no meu ativo. Eu vou declarar em bens e direitos. Dívidas e ônus. Eu vou declarar aqui também se eu tiver dívida. Então aqui eu vou colocar outras dívidas e ônus. Não, Lucas, eu tenho uma dívida com o Itaú, por exemplo. Itaú.
Em 2023 eu não adquiri a dívida em 2024, R$ 5.000, e eu tenho um valor a pagar ainda de R$ 5.000. Se eu já paguei alguma coisa, eu vou deduzir desse valor. Mas é aqui, nesse processo, que você vai declarar o seu imposto de renda. Claro, existem vários outros campos que a gente vai gravar outros vídeos explicando com mais facilidade para o seu entendimento, para o alinhamento, quais são cada campo. Por exemplo, o que é espólio, o que é doação para partidos políticos, mas o que é importante, depois que você fecha toda a declaração, verificar avisos e erros. Então ele está me falando aqui, ó. Ele me deu aqui 5 avisos e uma advertência. Vamos lá nesses avisos. Ele está me falando aqui, ó, que eu tenho um rendimento de aplicação financeira, só que eu coloquei o valor zero. Então o que eu vou fazer? Eu não vou declarar eles, porque está com valor zero, eu vou excluir. Se você tem um valor, você vai declarar com o valor. Se você novamente verificar avisos e erros, você vai ter os outros erros. Você viu que era 6, já diminuiu. Mesma regra, vamos deletar eles aqui, porque a gente não vai colocar valor. Novamente pede para verificar os avisos e erros. E uma coisa importante que ele está informando aqui, no caso, quando a gente simulou o valor, ele deu um valor a restituir. Então ele está querendo saber como eu quero receber isso. Você quer receber com chave Pix? Não, Luca, eu quero receber na conta tal. Lembrando, se você colocar como chave Pix, você vai ter uma restituição mais rápida. Você entra na regra de recebimento mais rápido. Então, antes de você declarar, faça sempre de enviar a declaração, sempre faça uma conferência. Confere tudo, verifica avisos e erros e novamente vem olhando campo por campo, identificação do contribuinte, dependente, rendimentos tributários de pessoa jurídica, vem olhando campo por campo. Por quê? Para você ter certeza que os dados que você colocou ali, eles vão ser transmitidos da forma que você colocou. Às vezes você está digitando, coloca um zero a mais, às vezes você está digitando, coloca uma informação a mais e acaba se perdendo nos valores. Então você vai provavelmente querer uma malha fina. Se você já vem da pré-preenchida, é mais fácil, porque você vai validar os valores. Se você está construindo do zero, você vai ter um pouco mais de dificuldade, de que você vai ter que informar os valores e conferir isso novamente. Tá tudo preenchido, tá tudo ok, o que você faz agora? Entrega a declaração. Então você transmite para a Receita Federal. Transmitiu, geralmente a Receita de 48 a 78 horas ela processa. Com a mesma senha do Portal Gov, você pode acompanhar esse processo de validação.